No início dos anos 1990, a Sega obteve grande sucesso com o lançamento do Mega Drive Genesis, sistema de 16 bits baseado na placa de arcade System 16. Com o apoio de campanhas publicitárias agressivas e pela popularidade de sua série Sonic the Hedgehog, agora a japonesa era número 1 nos mercados ocidentais. Ela ainda obteria sucesso nos jogos de arcade. Em 1992 e 93, a nova placa Sega Model 1 apresentou Virtua Racing e Virtua Fighter do estúdio AM2. Um jogo de corrida revolucionário, usando polígonos e o primeiro jogo de luta 3D disponível no mercado. Esses games popularizaram os gráficos poligonais 3D, agora nova onda entre os jogadores. A Sony tirou proveito do momento com o seu futuro sistema, o PlayStation, dando total prioridade em seu projeto para fazê-lo rodar software em 3D. Mas o que faria a Sega para tornar seu novo videogame de 32 bits, o Saturn, competitivo na quinta geração dos consoles domésticos? Aperte os cintos e vamos lá! Dizer que tudo que a Sega fez para tentar consertar os problemas do Saturn foi instalar outra CPU e um VDP extra, embora verdade, é apenas parte da história. O Saturn foi, de certa forma, desmontado e reprojetado a partir do zero, com um único objetivo: competir com o console da novata Sony. Como já vimos, o Saturn deveria ser o sistema 2D definitivo, com base em sprites da Sega, tendo o 3D como um recurso discreto. Mas agora não haveria tempo para criar um projeto de 32 bits totalmente novo, usando os melhores componentes disponíveis, como a Sony havia feito. O lançamento anunciado do Saturn era em menos de um ano, novembro de 1994, e a Sony devia lançar o PlayStation muito em breve. Um Saturn reprojetado que pudesse enfrentar o PlayStation de igual para igual, no prazo, teria que ser produzido com quaisquer peças de prateleira que a Sega tivesse disponíveis. E é aqui que o processamento paralelo entra em cena. O grupo responsável por fazer as correções do Saturn sentia que essa técnica seria o atalho mais viável para um console de 32 bits potente e com preço razoável no espaço mais curto de tempo. Em vez do único processador V60 da NEC, o mesmo usado nas primeiras placas de arcade, eles optaram por dois SH2 da Hitachi em paralelo, cada um dos quais podia ser programado para tarefas dedicadas. O processamento paralelo era um conceito familiar para os engenheiros da Sega. Em muitos de seus sucessos nos arcades dos anos 1980, como Afterburner 2 e OutRun, utilizavam duas CPUs MC68000 da Motorola no projeto das suas placas. O Sega CD pode de fato ser considerado o primeiro console de processador duplo da Sega, já que seu MC68000 interno trabalhava em conjunto com o MC68000 do Mega Drive hospedeiro. O Saturn seria o primeiro console de processador duplo construído unitariamente pela Sega. Isso contrariava a proposta oferecida por Tom Kalinske e a Sega da América. Kalinske havia entrado em contato com a Silicon Graphics, uma das empresas por trás das capacidades gráficas 3D do PlayStation,
para criar uma alternativa simples com um chip único, que eles estavam convencidos de poder competir com o PlayStation, Kalinske contou. Fomos até a Silicon Graphics e encontramos o fundador da SGI, Jim Clark. Eles haviam comprado a MIPS Technologies e estavam desenvolvendo um chipset para uso em uma máquina de jogos. Nós gostamos dele e chamamos os caras do Japão para vir dar uma olhada. Os caras do hardware vieram e rejeitaram o projeto. O chip era grande demais, seria um desperdício, muitas objeções do ponto de vista técnico. Isso nos incomodou, porque achávamos que ele era melhor em termos de velocidade, gráficos e áudio. Então o pessoal da SGI foi e resolveu os problemas técnicos apontados pelos japoneses, e nos ligou, perguntando se a mesma equipe poderia ser mandada de volta, porque eles haviam resolvido tudo. Dessa vez, Nakayama foi com eles. Eles revisaram o trabalho, e a reação foi mais ou menos a mesma. Ainda não era bom o bastante. Então, depois dessa reunião, eu dei uma resposta a Jim Clark, presidente da Silicon Graphics. A SEGA não ia comprar. Qual foi o resultado dessa escolha? Será que a SEGA era incapaz de ver as consequências de suas escolhas? Ou seria apenas por orgulho não aceitar a parceria com um grupo ocidental? Infelizmente, a decisão da SEGA de converter o Saturn em um sistema com processador duplo acabou sendo um pesadelo para os primeiros desenvolvedores. O problema do processamento paralelo, tanto com as CPUs duplas e as VDPs duplas, foi provavelmente o primeiro problema real a se manifestar. Os codificadores mais capazes do Saturn afirmavam que isso era apenas uma desculpa ruim de programadores ruins, incapazes de lidar com o projeto do Saturn. Mas a opinião da maioria dos especialistas em programação da época, incluindo Yu Suzuki da SEGA e Peter Molyneux da Bullfrog, era que o único modo eficaz de produzir rapidamente um jogo bom para o Saturn, que pudesse competir de igual para igual com o PlayStation, era programar em puro assembler. A citação a seguir de Yu Suzuki da própria SEGA apareceu pela primeira vez na revista Next Gen. Tentar programar para as duas CPUs tem seus problemas. Virtua Fighter usa uma CPU diferente para calcular cada personagem. As duas CPUs são inicializadas ao mesmo tempo, mas há um atraso quando uma delas tem que esperar a outra alcançar. Um processador central muito rápido seria preferível. Eu não acho que todos os programadores têm a capacidade de programar duas CPUs. A maioria consegue apenas 1,5 vezes a velocidade que você pode conseguir de uma SH2. Eu acho que apenas 1 a cada 100 programadores é bom o bastante para conseguir esse tipo de velocidade no Saturn. A Sony, por outro lado, havia tornado as coisas fáceis para os desenvolvedores, estabelecendo suas bibliotecas de desenvolvimento na linguagem de programação C. A maioria dos programadores ruins, naturalmente, tenderia para o sistema mais fácil de programar. Muitos dos seus empregadores também, para desgosto dos programadores mais talentosos, que continuam a afirmar até hoje que o projeto de processamento duplo do Saturn fazia dele a melhor entre as duas máquinas. O Saturn podia ser equivalente, até superior ao PlayStation no nível da linguagem Assembly, mas a Sony havia efetivamente mudado o campo a seu favor. Os programadores de videogame estavam agora se ajustando a codificar em C. As VDPs duplas do Saturn criaram seus próprios problemas únicos, no que dizia respeito às capacidades gráficas do console. Em teoria, o Saturn agora tinha exatamente a mesma capacidade de processamento 3D que o PlayStation, capacidade 2D significativamente maior e capacidade computacional de gráficos muito maior. Isso tende a se perder na confusão, sempre que as especificações dos consoles são comparadas lado a lado. De acordo com algumas publicações da indústria, as VDPs usadas pela SEGA para seu hardware não realizavam processamento 3D da mesma forma que os demais. Eles calculavam as superfícies em quads, isto é, seções com 4 lados, em vez de polis, seções com 3 lados. Qualquer comparação direta de contagem de polígonos era inútil.
Em teoria, usar quads em vez de polis dava ao Saturn uma melhoria no processamento 3D. Contudo, os desenvolvedores acostumados aos polis padrão achavam difícil reajustar seu modo de pensar. Publicações como a Game Pro e a Game Informer fizeram essa comparação, inflando a percepção pública de que o hardware gráfico do Saturn era inferior ao do PlayStation. Mas a comparação era falha, graças ao engano básico sobre como cada máquina realizava processamento gráfico. Os dois sistemas poderiam trabalhar com quads. Entretanto, o hardware da GTE do PlayStation tendia a rasgar e torcer seus quads. Daí a tendência dos programadores usarem polis. O Saturn era plenamente capaz de usar polis, mas fora projetado para atingir seu melhor desempenho com quads. Naturalmente, seus programadores eram encorajados a trabalhar com quads. A grande diferença entre os dois sistemas, contudo, não estava em quantos MHz suas CPUs tinham ou quantos vértices suas GPUs podiam contar. Ela estava nos efeitos que cada um adicionava aos gráficos que geravam na tela. Haviam muitas coisas que o poder de processamento bruto do Saturn podia fazer com puro software: texturas e sombras, efeitos de luz, reprodução de arquivos MPEG, mas poucos programadores se incomodaram em aprender a fazê-las. As duas VDPs do Saturn podiam ser até programadas independentemente para tarefas dedicadas, mas esse recurso acabou não sendo explorado, devido à dificuldade em sincronizar e atribuir tarefas corretamente a elas. Muito raramente os esforços dos desenvolvedores terceiros para o Saturn se comparavam aos softwares lançados para o PlayStation, e seria só muito depois do lançamento que a Sega poderia lançar um pacote de ferramentas para desenvolvedores que realmente permitisse começar a usar os recursos profundos do Saturn. Ferramentas para desenvolvimento era algo valiosíssimo para um programador comum, antes e depois do lançamento de uma nova plataforma. No caso do Saturn, ainda mais necessário, haja visto a dificuldade de programação de seu hardware. A Sega não teria tempo para criar um bom ambiente de programação paralela. Seus licenciados não tinham os recursos para explorar corretamente o sistema em seus primeiros esforços. A Sony, por outro lado, garantiu que o ambiente de desenvolvimento do PlayStation estivesse pronto para ser explorado assim que fosse fisicamente possível. A maioria das empresas de software foi capaz de começar a trabalhar imediatamente, mesmo as que tinham apenas programadores abaixo da média. Então, a falta de um ambiente de programação sofisticado foi uma falha fatal para o Saturn desde o começo, e se a Sega tivesse conseguido achar tempo para realizar essa tarefa, em vez de adiá-la por cerca de um ano, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. O programador veterano Steve Ballmer, autor do clássico jogo esportivo NBA Jam, que trabalhou com os dois sistemas, resume bem o problema de desenvolvimento do Saturn. Ele disse: "A Sega nos deu exatamente o que queríamos. Entretanto, a indústria mudou exatamente ao mesmo tempo, então não tínhamos mais escolha no assunto. As coisas de repente tinham que ser terminadas ontem. Se a Sega tivesse previsto essa mudança, a maioria dos desenvolvedores terceiros não conseguia que o Saturn fizesse o que eles queriam rápido bastante, então nem se incomodaram. É incrível porque não era preciso muito esforço para fazer o desempenho da máquina chegar ao nível do PlayStation. Porém, os programadores, sendo programadores, provavelmente não ficavam felizes a menos que sentissem que estavam forçando a máquina, e parecia esforço demais fazer isso. Aprender a programar o Saturn era aprender a máquina. Aprender a programar o PlayStation era aprender C. Aprender C é muito mais fácil do que aprender o hardware de uma nova máquina, e com o Saturn havia muito hardware para aprender. Simplesmente não havia tempo bastante para os programadores em potencial do Saturn aprenderem o hardware. O mesmo poderia ter acontecido com o PlayStation, mas eles não precisavam aprender o hardware. As bibliotecas cuidavam disso. Tempo é dinheiro, e ninguém mais tinha tempo para aprender um novo hardware.
John Burton, programador da Travel's Tales, que desenvolveu tanto para o Saturn quanto para o PlayStation, tinha isso a dizer em uma entrevista de 1997 para a Sega Saturn Magazine. A Travel's Tales está trabalhando tanto no PlayStation quanto no Saturn. Quais são as principais vantagens e desvantagens entre os dois sistemas? O PlayStation é fácil de começar, mas você rapidamente atinge os limites do desempenho do polígono. E há alguns truques que você pode fazer para melhorar a aparência gráfica do jogo. O Saturn é mais complicado de entender, mas tem mais hardware, processadores dedicados, DSP e bons efeitos de transparência que melhoram a velocidade e a aparência de um jogo quando usados juntos corretamente. A revista continua perguntando a respeito de um jogo específico. Sonic R pode ser replicado perfeitamente no Sony PlayStation? A técnica da neblina reduziria a taxa de quadros para cerca de 10 quadros por segundo, ou menos no PlayStation. A água refletiva seria praticamente impossível de alcançar, e o Saturn tem melhor sombreamento, dando uma iluminação muito mais suave. Quando os engenheiros de Hideki Sato na Sega terminaram o Sega Saturn reprojetado, ele havia se tornado uma máquina pronta no papel para competir com o PlayStation. Entretanto, o resultado foi um sistema com preço maior do que a Sega gostaria, e que havia sacrificado sua arquitetura unida e amigável aos programadores. Esse esforço todo foi feito para colocá-lo rapidamente no mercado. Esses dois problemas, a arquitetura difícil de programar e custo elevado, levariam a todo tipo de problema quando o Saturn finalmente deixou de ser um protótipo e foi para as linhas de produção. Em maio de 1994, a indústria americana dos videogames estava agitada com o 32X, o resultado final do projeto Mars. Boas críticas sobre o novo sistema e os jogos que viriam enchiam as publicações do mercado. Parecia que a Sega da América poderia ser capaz de competir com a Nintendo e a novata Sony. Ao mesmo tempo, a imprensa japonesa estava falando excitada sobre os dois novos consoles de 32 bits baseados em CDs que seriam lançados no outono. O primeiro, o PlayStation, ainda era desconhecido, mas certamente parecia promissor. O outro era da Sega, uma veterana da guerra dos consoles, uma empresa com reputação de excelência nos arcades e consoles inovadores. Qual seria o resultado dessa batalha pela quinta geração, a geração depois dos 16 bits? É isso que vamos ver no próximo episódio da série Sega Saturn, dos 16 para os 32 bits. Muito obrigado por assistir e até o próximo.